eu tinha adiantado para vocês que a cadeia transportadora de elétrons, ela é o processo pelo qual o NAD e o FAD, eles depositam os elétrons lá na mitocôndria, e ao deixar esses elétrons, eles vão gerar energia na forma de ATP, que é essa cadeia transportadora de elétrons. A cadeia nada mais é, nessa imagenzinha que vocês estão vendo aí colorida, ela é uma série de proteínas em cadeia, né, encadeadas, e o elétron ele vai passando de uma para outra até que ele chega em oxigênio. Esse processo de passagem do elétron vai gerando prótons e hidrogênios, que ao final vai fosforilar o ADP e gerar ATP. Então, isso que eu acabei de falar para vocês é basicamente um resumo do que a cadeia transportadora vai fazer. Então, vamos ver aqui detalhadamente o que de fato ela traz. Tá? Então, nós vimos o processo de glicólise, vimos o ciclo de Krebs. De glicólise a ciclo de Krebs teve a oxidação do piruvato, e todos esses processos geram NAD e geram FAD. E lá em ciclo de Krebs eu falei para vocês que esse NAD e FAD gerado, eles vão ser reoxidados, vão conservar essa energia e, por fim, eles vão gerar ATP. Então, eles vão ser direcionados para a mitocôndria, que está simbolizando a mitocôndria, né? A glicólise, ela ocorre na matriz, aliás, no citosol. O ciclo de Krebs ocorre na matriz e, daí em diante, vai entrar para a cadeia transportadora também na mitocôndria. Emily, quer falar? Não, né? Ok. Pronto, então, daí esses transportadores, eles vão ser deslocados para a cadeia, certo? Esse deslocamento dos elétrons do NAD e do FAD pelos complexos vai gerar os prótons H+ aqui no espaço intermembrana, e isso vai fazer com que haja, ao final, a produção de ATP. Então, vamos ver como. Pronto. Então, vamos ver como isso vai acontecer. Certo? Essa cadeia transportadora, ela é a etapa de maior síntese de ATP. Se nós fizermos um levantamento, na via glicolítica nós só podemos obter 2 moléculas de ATP. O processo de transformação de piruvato em acetil, ele não gera ATP, ele gera NAD. E o processo do ciclo gera um GTP que é convertido em ATP. Como nós temos 2 piruvatos, a gente gera 2 acetils, então gera 2 ATPs. Ou seja, de glicólise até o ciclo de Krebs, nós só conseguimos obter 4 moléculas de ATP. Então, a maior parte do ATP produzido vai ser agora nessa cadeia transportadora de elétrons, que é também conhecida como cadeia respiratória. Então, é nela que vai ocorrer a reoxidação do NAD e do FAD, ou seja, essas moléculas elas vão depositar os elétrons, tá? E deixando os elétrons lá, eles vão tornar a ser NAD+ e FAD+, e vão voltar para a via para pegar o elétron de volta. Com isso, vai haver a liberação de grande quantidade de elétrons e prótons H+, vai haver a participação do oxigênio e a formação da molécula de água. Então, o que é que acontece? O NADH, ele inicia pelo complexo 1, que é a primeira proteína. A gente chama de complexo 1, 2, 3, 4 e 5, ou pelos nomes dela que eu vou mostrar mais à frente. Então, o NAD, ele usa o complexo 1. Do 1, ele passa para o 3, para o 4 e para o 5. O FAD, ele usa o complexo 2. Então, ele não passa pelo 1 e o NAD não passa pelo 2. Entre esses complexos, a gente tem também proteínas que interligam um ao outro. Então, imaginem como se o elétron estivesse descendo uma escada, certo?
Ele vai passando de uma proteína para outra como se estivesse descendo uma escada. Então, dentro dos complexos, os elétrons eles são transportados pelos pares redox. Significa que uma proteína vai encostando na outra e vai transferindo esse elétron como se estivesse passando de mão em mão, né? Imaginem aquela brincadeira da batata quente, né? O elétron ele vai sendo passado até chegar no final, certo? Então, elas vão sofrendo oxirredução pelas enzimas existentes dentro dos complexos e esse elétron vai sendo levado. Os complexos, eles são conectados. O complexo 1 e o 3, existe uma certa distância entre eles. Do 3 para o 4 também existe essa distância, da mesma forma do 2 para o 3. Então, existe a conexão da coenzima Q, que é também chamada de ubiquinona, e o citocromo C. A coenzima Q, ela liga o 1 ao 3 ou o 2 ao 3, dependendo se for o NAD ou se for o FAD que vai ser reoxidado. E o citocromo C, ele liga o 3 ao 4, certo? Então, o C liga o 3 a 4. E a coenzima Q, o 1 ao 3 ou o 2 ao 3. Isso vai ficar melhor quando a gente vê a animaçãozinha mais na frente. Então, nessa cadeia transportadora, nós vamos ter a transferência dos elétrons. Ao final, o último aceptor dos elétrons vai ser o oxigênio e ele vai ser reduzido à molécula de ar. Quando nós produzimos ATP a partir do NAD, inicia pelo complexo 1. Ao final, nós vamos ter no total 3 ATPs a cada molécula de NAD. Significa que, aonde eu produzi um NAD, eu vou multiplicar por 3. Cada NAD produzido na via glicolítica gera 3 ATPs. Cada NAD produzido no ciclo de Krebs gera 3 ATPs. Já o FAD a gente multiplica por 2. Cada FAD vai gerar, ao final da cadeia transportadora, 2 ATPs, certo? Então, o que acontece é, as proteínas elas vão liberando prótons H+, no espaço intermembrana, à medida que os elétrons vão passando por ela. Esses prótons eles vão retornar pela ATP sintase e o ADP vai ser convertido em ATP, certo? De que maneira? Vamos ver isso aqui em forma de animação, porque facilita mais a nossa visualização. Aqui. Apareceu a animaçãozinha da célula aí. Usem um legalzinho para me dizer como é que tá. Se conseguirem. Pronto. Então, vamos lá. Então, vamos tentar entender o mecanismo que aproveita a energia contidas nas moléculas de NADH e FADH2 para sintetizar ATP, a cadeia de transporte de elétrons, certo? Então, aqui ele mostra uma célula, tá? Uma célula eucariótica, e aqui eu tenho o núcleo, as organelas, e a gente vai focar aqui na mitocôndria, que é onde ocorre todo esse processo. Então, vamos lá para a mitocôndria. Na mitocôndria, a gente vai ter o espaço intermembrana, a membrana externa, interna, aqui dentro é a matriz, e aqui nós temos as cristas mitocondriais, certo? Então, o NAD, que é produzido na glicólise e no ciclo de Krebs, ele vem para cá. Aí vamos clicar nele para ver o que é que acontece. Ele encosta na membrana interna e aí vai ocorrer todo o processo de cadeia transportadora de elétrons. Então, o que é que vai acontecer? Ele vai encontrar aqui os complexos de proteínas que eu falei para vocês. Isso aqui, lógico, é uma representação. Está representado aqui o complexo 1, a ubiquinona, que é também chamada de coenzima Q, o complexo 2, o citocromo C, o complexo 3, o citocromo C e o complexo 4.
e o complexo 5, que também é chamado de ATP sintase. Por que não tem o complexo 2? Porque aqui a gente vai visualizar o que ocorre com o NAD e não com o FAD, tá? Então, eu vou colocar aqui o mouse em cima dos complexos e aí eles aparecem aí destacados. Então, o complexo 1, ele também é chamado de NADH desidrogenase. O complexo 2 também é chamado de citocromo B, C1. O complexo 4 é também chamado de citocromo oxidase, né? Então, é muito citocromo, basta eu chamar 1, 3 e 4 mesmo, tá bom? Precisa lembrar só o nome da ATP sintase. Então, vamos ver o que é que acontece aqui. O NAD chega, certo? Ele vai depositar o seu elétron aí, e quando ele deixa o elétron aqui, lembra que eu falei lá em bioenergética que o elétron ele sempre vem junto do hidrogênio. Nesse momento, eles vão se separar. Então, o complexo ele fica com o elétron e ele libera o próton H+, que nada mais é do que o hidrogênio sem elétron, né? Por isso que ele recebe esse sinalzinho positivo. Então, vamos clicar aqui no NAD. Chega aqui elétron e hidrogênio juntos. Esse complexo ele vai separar os dois e aí o próton H+ passa para o espaço intermembrana e arrasta mais 3 prótons aqui da matriz. Então, nesse primeiro complexo, a gente deposita aqui 4 prótons H+, certo? E aí, o elétron ele vai passando. Ó, vou clicar nele, ele passa agora para a ubiquinona. E ele vai fazendo esse processo. Essa transferência ela ocorre porque essas proteínas têm afinidades crescentes pelos elétrons, então quando ela passa com uma de menos afinidade para outra com mais afinidade, vai sendo transferido, né? Então vai sofrendo oxidação e redução, oxidação e redução. Então aí a gente vai dar continuidade, tá? O elétron passa então agora para o complexo 3, e depois disso, né, quando ele se choca aqui, ele vai passar para o complexo seguinte, através do citocromo C. Então, aqui é como se fosse uma ponte. A ubiquinona e o citocromo C é como se fosse uma ponte, tá? E quando ele passa, ele arrasta os prótons aqui da matriz para o espaço intermembrana. Então, os prótons vão se depositando. À medida que o elétron vai passando, esses prótons eles vão se depositando, certo? Até que ele chega no complexo 4, e aí vem um oxigênio para receber aqui ele por último. Então, ele passa do 1 para a ubiquinona, da ubiquinona para o 3, do 3 para o citocromo C, do citocromo C para o 4. E do 4, ele passa para o oxigênio, certo? E vejam que ele gerou prótons H+ aqui. Esses prótons H+, eles vão ser forçados a voltar para a matriz. Para voltar, eles vão ter que forçar, se passar aqui por dentro, ó, pela ATP sintase. Então, ela é como se fosse uma usina hidrelétrica, ó. Eles vão passando como a água passa e gera energia, os prótons H+ vão passar e vão também gerar energia na forma de ATP. Então, eles vêm, certo? Passam aqui por dentro da ATP sintase e à medida que eles passam, o ADP recebe um fosfato e gera ATP. Então, é como se fosse uma usina hidrelétrica, tá? E ao final desse processo, como o oxigênio ele está aqui com o elétron, ele vai ficar negativo e vai se ligar aos prótons H+, gerando água. Então, cada vez que um NAD vem, encosta no complexo 1, ele gera 3 ATPs aqui ao final. Vamos retornar agora para o slide. Pronto. Qual a consequência disso? Nós vamos ter a produção de 2 ATPs pela glicólise e 2 moléculas de NAD.
O piruvato se converte em acetil-CoA, gera um NAD. O ciclo de Krebs gera 3 NAD, um FAD e um GTP. Só que como a gente tem 2 piruvatos, a gente vai multiplicar tudo por 2. Então, vai ficar 4 NADH, 2 FADH2 e 2 ATPs. E a cadeia respiratória vai gerar a cada NAD 3 ATPs e a cada FAD 2 ATPs, que vai resultar em 34 ATPs. Então, de forma mais simples, esse rendimento energético, ele vai dar aqui para a gente. Pela glicólise, 2 ATPs. Pelo ciclo de Krebs, 2 ATPs. E pela cadeia respiratória, 30 ATPs. Então, a cada molécula de glicose, eu vou ter 34 ATPs produzidos, certo? Então, isso é Amanda, cadeia respiratória. Oi. eu não tô conseguindo ficar na aula, tá direto caindo. Eu acredito que seja a minha internet. Isso, mas não se preocupe, tá gravada e assim, além da gravação do Zoom, eu deixei já o vídeo pronto dessa aula. No vídeo eu explico exatamente a mesma coisa, certo? Pronto, pois tá certo, viu? Só Eu que vou eu não tentar consegui ficar. ainda carregar o Zoom, aliás, o vídeo, porque eu acredito que seja porque meu computador está ligado há muito tempo, ele está um pouco lento já, Ah, pois tá certo. certo? Eu E acho que qualquer ele está coisa, se isso pesado. Mas não se preocupe que vai ficar disponível, certo? tá certo. Então, com base nesse material, eu vou deixar questões para vocês responderem, e amanhã a gente vai discutir as questões em cima disso, certo? Então, o que é que eu preciso? Que vocês peguem agora a atividade para fazer, né? A nossa aula, normalmente ela seria até 7h30, então eu já vou disponibilizar a atividade agora. Vou postar o ciclo ainda, viu, Emily? Foi um atrasozinho, mas é porque está muito puxado mesmo o regime de aulas uma em cima da outra. E como eu não tinha, por erro meu, por falha, eu não tinha gravado o Zoom da primeira aula, porque era um dos primeiros que a gente estava fazendo e eu não estava acostumada a gravar. E aí eu acabei esquecendo. Então, eu vou colocar assim ainda o ciclo, tá bom? Não se preocupem. E esse vai ser o nosso conteúdo para a V1. Vocês fizeram a atividade de oxidação, a última? Alguém me disse que não conseguiu responder a segunda questão. Eu fiz. Algumas É. coisas eu pesquisei que eu não sabia. Ok. Não esqueçam de colocar na plataforma. E ainda está disponível no Socrative a atividade de oxidação e ciclo de Krebs. Façam também, porque eu vou usar essas atividades para fechar nosso parcial. Vocês tinham 2 atividades de parcial, eu vou usar elas e vou usar também essas atividades que a gente for fazer de cadeia transportadora, tá? Então, para... Essa Oi. do ciclo, essa do Socrative, foi uma que tu falou mesmo já na aula passada ainda? Ou Falei, foi só que agora? agora eu coloquei o ciclo de Krebs, eu acho que eu acrescentei hoje, tá? Ah, Porque tá estava bom. só oxidação e fermentação, porque estava diferente os conteúdos da turma da manhã e da turma da noite. Aí eu Entendi. uso o mesmo Socrative. Então, hoje eu acrescentei só algumas questões de ciclo de Krebs. Eu acredito que no total deve ter umas 7 questões. Então, o que é que vocês têm que fazer? A atividade do ciclo e colocar na plataforma a atividade da semana passada. Não esqueçam de colocar ela, tá? Aí hoje eu vou deixar a de cadeia transportadora, o link do Socrates, só um minutinho. É a de cadeia transportadora que vai entrar também nesse cálculo. Gabi, o Socrative vocês entram ou pelo aplicativo ou pelo site, e o nome da sala é Prof. Amanda K, tá? Eu posso até colocar o link do Socrative lá, mas ele vai pedir o nome da sala. Então, assim que vocês clicarem, vai aparecer isso aí. Vou fechar aqui o Zoom e colocar a atividade lá no WhatsApp e na plataforma também,